Se alguém tivesse tido essa conversa que eu vou ter com você hoje aqui, certamente esse alguém me livraria de muitas aflições e de muitas perturbações. Eu me lembro que quando eu me converti em 2008, não existia ninguém que possuía mais fé do que eu. Acredito que esse é o pensamento de todo novo convertido. Mas o que ninguém me contou é que a crise de fé um dia chega. Seja para os mais racionais ou para os mais emocionais. E um dia ela chegou até a mim. Fala galera, tudo beleza? Tudo na paz, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Metanoia. Eu me chamo Marcelo Santos e é sempre uma honra, um prazer e um privilégio ter cada um de vocês aqui presente conosco. Se você está chegando agora no canal, já clica aqui no botão inscrever-se, deixa seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e assim possa espalhar ele para mais pessoas. E se você gostou desse tema e você acha ele relevante, compartilhe com alguém. Tenho certeza que você vai abençoar a vida de muitas pessoas. Hoje nós estamos aqui para falar sobre crise de fé. Não consigo mais crer. E agora? O que fazer? Como eu estava compartilhando com vocês no comecinho do vídeo, passando ali da minha adolescência para a fase adulta, eu comecei a questionar muitas coisas e fazer muitas perguntas para mim mesmo a respeito da minha fé. E o que foi mais cruel nesse período é que eu não tinha para quem se abrir. Eu não tinha com quem falar acerca das minhas crises, eu não tinha para quem expressar as minhas dúvidas. E aqui já fica um alerta para você que é pastor, para você que é líder, para você que toma conta de um pequeno grupo. Crie esse espaço de segurança entre os seus liderados para que eles possam compartilhar as suas aflições, as suas dores, os seus traumas. E era muito louco esse período de crise de fé porque eu tinha medo até de procurar respostas. Porque eu me sentia mal, eu achava que quanto mais eu procurasse respostas, mais incrédulo eu estava me tornando. Então, eu fingia que estava tudo bem, porque eu olhava no contexto e todo mundo voando, né? E espiritualmente, eu ali em crise comigo mesmo, me questionando até acerca da minha existência, da existência de Deus. E quando eu acreditava em Deus, eu questionava, questionava o caráter de Deus, se Deus é bom, por que o mal existe? Sabe aquelas crises que chegam para todo mundo? Ela chegou para mim. Eu lembro que era uma tortura danada. Eu ia para o meu trabalho e eu pegava um trem e um ônibus. Quantas foram as vezes que o trem e o ônibus receberam as minhas lágrimas? Chorava e dizia, Deus, tira isso de mim, tira esses questionamentos de mim, tira esses pensamentos, arranca isso da minha mente. Tinha vezes que eu pensava que eu estava até endemoniado. Eu falava, não é possível. Tem uma opressão maligna na minha mente tentando acabar comigo, porque não é possível que isso está acontecendo. Então eu pedia para Deus me livrar disso. E adivinha? Deus não tirou esses pensamentos. Deus não arrancou esses pensamentos e esses questionamentos de mim. E hoje eu entendo por quê. É porque Ele queria amadurecer a minha fé através desses dilemas e através dessa crise. Ele não queria que eu tivesse uma fé frágil nele. E se você está aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que esse episódio vai te ajudar demais. Porque é isso que o Senhor quer fazer com você. Ele quer amadurecer a sua fé. Então vamos lá? Para falarmos sobre crise de fé, a primeira coisa que precisamos fazer é desassociar crise de fé de incredulidade. O que é uma crise? Crise é um momento de instabilidade. Por exemplo, fulano está vivendo uma crise financeira. Ele está em um momento de instabilidade financeira. Não, aquela pessoa está vivendo uma crise de ansiedade. Ou seja, o seu cérebro está recebendo um excesso de coisas futuras no seu presente e isso está deixando ela instável, ela está com uma instabilidade. Então ela entra em uma crise. O que é crise de fé? Nada mais é que um momento de instabilidade da nossa fé, mas sem a intenção de abandoná-la. Já a incredulidade é a recusa. É a falta de vontade de crer. Quando você está passando por uma crise de fé, você está em crise porque você está se esforçando para crer. O incrédulo está se esforçando para não crer. Exemplos bíblicos para você entender. Tomé um dia teve uma crise de fé. Lá em João 20, quando os discípulos chegam e falam da ressurreição de Jesus, ele tem uma crise. Só que quando ele tem a resposta para a sua crise, para a sua dúvida,
sua fé foi fortalecida e ele ficou satisfeito. Porque quem tem questionamentos honestos ficam satisfeitos com respostas honestas. Já os incrédulos não. Eles estão sempre buscando uma prova mais complexa, porque o questionamento deles não é com a intenção de crer, mas é com a intenção de tentar provar que crer não faz sentido. Por isso nunca vai ter resposta boa o suficiente para alguém que é incrédulo. Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Porque tem muita gente que viu, presenciou e não creu. Tem gente que diz: eu só vou crer em Jesus se eu ver um paralítico andando na minha frente. Mentira! É possível ver milagres e ainda assim permanecer incrédulo, com um coração de pedra impenetrável. Lucas capítulo 16, no versículo 27, tem uma história muito interessante que é o rico e o Lázaro. O rico pede para que Abraão deixe Lázaro, que é o homem pobre, e levar a mensagem para que os parentes dele se convertam. E aí Abraão vai dar uma resposta muito interessante. Se eles não se converteram através de Moisés, se ele não se converteu através dos profetas, ainda que alguém ressuscite dos mortos, ele não vai crer. Porque o problema da incredulidade não está na ausência dos milagres, mas na ausência de um coração de carne, de um coração que não se desarmou, que não se rendeu às verdades de Jesus. Você consegue perceber a diferença de alguém que está em crise de fé e alguém que é incrédulo? Parece que estão no mesmo nível, porque ambos têm perguntas, mas a intenção do coração é que está a diferença. Um exemplo clássico e religioso sobre incredulidade está nos fariseus. Muitas vezes eles demonstravam incredulidade porque, mesmo vendo os milagres de Jesus, recusavam-se crer. E sempre faziam perguntas com intenções ruins, com intenções maldosas. E nisso, cara, eu quero dizer uma coisa que vai trazer paz para o seu coração. Mais vale alguém em crise de fé, buscando uma resposta honesta para amadurecer sua fé, do que um incrédulo fingindo aparência de crente. Luiz Saião tem um comentário muito bacana quando se trata a respeito de fé e incredulidade. Ele diz assim: ó, a incredulidade terrível e incurável é diferente de um questionamento honesto e legítimo. A incredulidade nos leva a um descaso da pessoa de Deus, nos leva a uma vida de desobediência e faz com que ignoremos suas vontades e desejos. Ou seja, a maior diferença do incrédulo para alguém em crise é a sua obediência. Você quer saber se você é alguém incrédulo ou alguém em crise? O quanto você permanece obedecendo a Deus em meio às crises que tem? Porque essa questão aqui, ela é muito importante de ser respondida. Porque usar as nossas crises para viver uma vida de desobediência, aí sim, isso nos arranca do campo de alguém que está em crise e nos leva para o campo da incredulidade. Pedro, quando estava caminhando sobre as águas, ele duvidou. Afundou? E a pergunta é, Jesus o abandonou? Não, Jesus o pega, coloca ele dentro do barco, repreende a sua pequena fé, mas Jesus não o abandona. Porque ter dúvidas não te deserda de ser um discípulo de Jesus, mas usar as dúvidas que você tem para viver uma vida de desobediência, uma vida mal intencionada, isso sim. Abraão, pai da fé, passou por muitos momentos de crise e incerteza, mesmo tendo experiências com Deus extraordinárias. E por que ele é o pai da fé? Porque ele obedeceu mesmo em meio às incertezas que ele tinha. Para mim, essa é, sem dúvida, uma das maiores virtudes da fé. Ela nos leva a obedecer mesmo sem ver, mesmo sem entender, porque ela é o firme fundamento das coisas que nós não estamos vendo. Karl Barth disse que a fé é a liberdade de confiar em Deus em meio às dúvidas. Ou seja, no fim, a fé não anula os questionamentos, ela nos faz confiar em meio aos questionamentos que temos. Então faz parte, cara, faz parte questionar. Não se sinta mal por isso. E as nossas perguntas muitas vezes podem nos levar a um amadurecimento ainda maior da nossa fé. Eu não estou dizendo que Deus quer que eu e você sejamos
insuportáveis questionadores que questionam acerca de tudo. A questão aqui é que Deus compreende o limite da nossa intelectualidade. Mesmo homens de Deus enfrentaram crises na sua jornada. E eu estou para dizer que os maiores homens de Deus foram os que enfrentaram as maiores crises na sua caminhada. E aqui eu encaminho para o final fazendo uma citação do Luiz Saião, quando ele diz: a dúvida faz parte da própria caminhada de fé. De certa forma, o duvidar é também uma faceta do crer. Não é possível crescer em fé sem enfrentar crises e momentos de dúvida. De fato, podemos ir até mais longe e afirmar que, essa fala é maravilhosa, quem nunca duvidou, nunca creu de verdade. Então, se eu pudesse colocar paz no seu coração com essas palavras, eu diria: não se culpe das suas crises. Não se sinta mal por ter dúvidas acerca de algumas coisas. Vá diante de Deus, mesmo com as suas incertezas, mesmo com as suas dúvidas. Apresente essas questões ao Senhor, seja sincero com Ele e esteja disposto a ficar satisfeitos com a resposta que Ele lhe der. E lembre-se de uma coisa muito importante: aonde o intelecto não rompe, aonde os documentos não rompem, aonde a sabedoria humana não rompe, nós, o povo de Deus, rompemos em fé. Somos o povo da fé. Somos bem-aventurados porque não vimos e cremos. Somos bem-aventurados porque mesmo em crise, nós continuamos confiando no nosso Deus, obedecendo a sua palavra e os seus desígnios. Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pelo meu grande amigo da Jean Store. Então, se você aí quer trocar o seu celular, você quer pegar um aparelho novo, aqui na descrição tem o link do Instagram do Jean. Ele pega o seu celular usado, te devolve um novo, garantia, preço baixo, qualidade, e você pode confiar. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e mandar isso aqui para mais alguém, que eu tenho certeza que vai edificar demais a fé dessa pessoa. Deus abençoe! Tamo junto!